Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós, no último programa, terminámos o livro de Crônicas e vimos como Davi preparou tudo para que Salomão, seu filho, pudesse realmente concretizar a obra da construção do Templo de Jerusalém. E vimos muitas lições acerca de Davi, retirámos muitos princípios para a nossa vida. Poderíamos, no entanto, ficar talvez com um ou dois exemplos, como, por exemplo, a capacidade que Davi tinha de reconhecer o seu pecado, abandonar e confessá-lo a Deus. Vimos também o tremendo exemplo e dedicação que Davi tinha para a construção do templo, o reconhecimento que ele tinha na relação com Deus. Então estes são só alguns exemplos que esta personagem, Davi, nos poderá inspirar no nosso dia-a-dia a agirmos desta forma. Podemos ver pela Bíblia que, afinal de contas, Davi era um homem como nós, tinha os seus pecados, desobedecia também a Deus de vez em quando, mas a grande diferença é que Davi sabia arrepender-se e voltar-se para Deus. Por outro lado, agora neste livro que nós estamos a iniciar hoje, nós vamos ver o ênfase dado na vida de Salomão. E Salomão começa a sua vida como rei de uma forma surpreendente. Ele é realmente um homem dedicado também a Deus. E vamos verificar aqui nestes capítulos que nós vamos compartilhar juntos aquilo que realmente Salomão é e como ele interage com os princípios que ele recebeu do seu pai Davi. Vamos ler então a partir do verso 1, o capítulo 1, do segundo livro de Crônicas. Diz assim a palavra de Deus: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu de sobremaneira. Então eu gostaria de retirar aqui, logo neste primeiro versículo, alguns aspectos, pelo menos dois aspectos interessantes que eu acho aqui neste primeiro texto. O primeiro é que Salomão trabalhou para que o seu reino se fortalecesse também. Diz aí que Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino. Então vemos que Salomão não era simplesmente um menino mimado, simplesmente um herdeiro passivo do império que o seu pai lhe havia deixado, mas era alguém que trabalhou também afincadamente para que o seu reino se estabelecesse, para que o seu reino se fortalecesse. Então este é o primeiro aspecto que eu gostaria de salientar aqui deste versículo 1 do capítulo 1 do livro de 2 Crônicas. É que é necessário realmente nós nos envolvermos no trabalho. Não basta herdar um trabalho que está desenvolvido, não basta herdar simplesmente alguma coisa que nos deixaram, um legado que nos foi entregue, mas é necessário nós nos dedicarmos com afinco. É necessário nós fazermos a parte que nos compete nesse projeto. Um segundo aspecto que eu vejo aqui neste texto bíblico é que Deus ainda engrandeceu mais também o reino de Salomão. Vemos aqui um princípio espiritual fundamental que nós devemos compreender. É que quem é fiel no pouco, Deus o coloca sobre o muito. Ou seja, Salomão começou o seu reino e ele próprio trabalhou para que o reino se fortalecesse. E dessa forma, Deus ainda engrandeceu mais a Salomão. E este é um princípio de vida espiritual que é transversal a todas as pessoas. Aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Muitas vezes vemos pessoas que querem se envolver em grandes projetos, querem ser chamados para desenvolver grandes tarefas. No entanto, quando lhes são atribuídas pequenas coisas para realizar, essas pessoas ficam, desencorajadas, não querem realizar, não querem fazer e muitas vezes não se envolvem nessas áreas. E por isso, dificilmente Deus lhes dará grandes coisas para eles realizarem se nas pequenas coisas eles não são fiéis. Eu lembro-me de um jovem, já há muitos anos, com quem convivi, que ele tinha desejo de servir a Deus.
Ele dizia que gostaria um dia de servir a Deus num país estrangeiro, onde gostaria de falar de Deus às pessoas que não conhecem Deus, gostaria de levar o amor de Deus a essas pessoas. Mas, no entanto, a sua vida espiritual deixava muito a desejar. Nem, por exemplo, para estar num culto onde ele poderia alimentar-se espiritualmente, ele era regular. Muitas vezes passava-se semanas e semanas em que ele não lia a Bíblia. Passava-se semanas e semanas em que ele não orava. Passava-se semanas e semanas em que ele não ia a uma igreja para se alimentar espiritualmente. Como é que alguém poderia ser usado por Deus como missionário, como alguém que leva o amor de Deus a outros povos, quando na sua própria vida espiritual ele não é capaz de se alimentar a si mesmo? Então temos de entender que quem é fiel no pouco é fiel no muito. E quem é fiel no pouco, Deus o coloca sobre o muito. É necessário nós percebermos bem estes princípios de vida espiritual, pois eles são aplicados à nossa vida diária. A você que me está a ouvir, se você for fiel no pouco, Deus o colocará sobre o muito. Se você for empenhado e dedicado no pouco, Deus o colocará sobre grandes coisas. Conta-se a história, e eu não sei se é verdade ou não, mas conta-se a história de que um dia o grande mestre Picasso se encontrou com um outro pintor mais jovem e perguntou-lhe a esse pintor: então, o que é que estás a fazer? Ao qual esse pintor mais jovem responde para Picasso: bem, eu estou à espera de um momento de inspiração para fazer uma grande obra. E Picasso olhou e ok. E esse jovem pintor perguntou a Picasso: e tu, o que estás a fazer? E Picasso respondeu: bem, enquanto não chega a inspiração, olha, eu vou pintando. E é exatamente este tipo de dedicação que nós necessitamos. Por vezes as pessoas esperam grandes momentos de inspiração, esperam poder se envolver em grandes projetos, mas ficam simplesmente à espera. É necessário sermos fiel no pouco. É necessário fazermos aquilo que é a nossa responsabilidade e certamente Deus irá fazer o resto. E era o que Deus estava a fazer aqui com Salomão. Deus estava a engrandecer ainda mais todo o reino que Salomão já havia recebido. E vamos continuar a ver o verso 2. Diz assim: falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Salomão agora começa o seu reinado e conduz o povo a uma relação com Deus. Isto é extremamente significativo. Ele continua esta boa obra que ele recebeu de seu pai. Certamente Salomão entendeu que sem Deus o povo estaria desorientado, o povo estaria perdido. Certamente sem Deus o reino que ele estava a presidir, que ele estava a dirigir, estaria perdido. E por isso mesmo ele conduz o povo até à tenda da congregação. Eu não me canso de dizer que como seria importante se os líderes políticos das nações tivessem esta atitude de promover a espiritualidade de um povo. Não simplesmente criar só as condições materiais. As condições materiais é verdade que são importantes, mas facilitar que as populações tivessem a oportunidade de ter igrejas perto das suas casas, tivessem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, tivessem a oportunidade de encontrar valores que são estruturantes para uma sociedade. Esses valores, esses princípios de vida provêm de uma comunhão íntima com Deus. Como era importante que os líderes das nações vissem este exemplo do grande sábio Salomão e retirassem daqui lições para a própria liderança que os políticos têm e os grandes líderes têm nas nações. Vemos aqui, como diz o próprio salmista, que feliz é o povo que tem Deus como Senhor. E isto era importantíssimo que a nossa nação aprendesse este princípio de Deus e aplicasse este princípio de Deus à nossa nação. Mas com o texto bíblico continua, e eu não me quero parar nem deter simplesmente nestas reflexões, diz ainda mais a palavra de Deus: mas Davi fizera subir a arca de Deus de Kiriat-Jearim ao lugar que lhe havia preparado, para lhe armar uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera em Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram
o Senhor. Agora é interessante ver que há mais um passo neste processo de Salomão levar o povo a se encontrar com Deus. Primeiro, vemos que Salomão conduz o povo até à tenda da congregação. Depois vemos que Salomão não só conduz o povo até ali, mas conduz o povo a consultar a Deus, a levar o povo a querer saber qual a vontade de Deus para as suas vidas, para os seus negócios, para as suas famílias. É importantíssimo que cada um de nós desenvolvesse esta atitude de querer saber qual a vontade de Deus para a minha vida. Salomão desafiou o povo a consultar o Senhor. E isto era fundamental para que a nação pudesse manter em paz. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você consultou a Deus para saber se esse negócio onde você se está a querer envolver vem de Deus? Você consultou a Deus para saber se esse relacionamento que você quer manter, esse relacionamento que você quer começar, vem de Deus? Você consultou a Deus para saber se esse curso que você está a pensar a tirar, essa sequência na sua vida de estudos, provém de Deus ou é simplesmente um desejo seu? Quão importante seria que cada um de nós pudesse consultar a Deus, saber que passos Deus quer que eu dê e não os passos que eu quero dar na minha vida. Salomão levou a população a consultar o Senhor nestas áreas. E o verso 6 ainda diz: Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, porque o altar de bronze estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Vejam bem a quantidade de holocaustos que Salomão levou para oferecer a Deus. 1000 holocaustos. Isto revela bem a importância que Salomão estava a dar à relação com Deus. Não era só uma coisa simples. E ele não queria simplesmente dar um holocausto, porque isso, mais uma vez, saía fora dos parâmetros que o próprio pai, Davi, tinha estabelecido. Não sei se está lembrado, alguns programas atrás nós falámos que Davi, quando comprou o terreno onde se iria construir o templo, ele quis fazê-lo porque não queria oferecer a Deus uma coisa que não lhe tinha custado nada. Então, Salomão, sendo muito rico, se oferecesse simplesmente 1 ou até 100 holocaustos, era uma coisa relativamente simples para ele. Ele tinha muita quantidade de bens e poderia fazê-lo. Então, por isso mesmo, ele queria oferecer alguma coisa que fosse valiosa para ele. 1000 sacrifícios eram realmente uma quantidade enorme de animais, e isso já seria algo que lhe iria custar, isso seria algo que ele iria valorizar. Então nós temos de aprender realmente a ter este tipo de atitude, a valorizar aquilo que nós queremos dar a Deus. Não dar a Deus os restos do nosso tempo, não dar a Deus os restos do nosso dinheiro, não dar a Deus os restos dos nossos bens, mas dar a Deus aquilo que nós valorizamos, dar o melhor do nosso tempo, dar o melhor dos nossos bens, dar o melhor de nós mesmos, porque Deus realmente é o Deus eterno e poderoso, e é Ele que merece toda a honra, toda a adoração. E Salomão teve esta atitude de dar o melhor que ele tinha para Deus. Por isso, ofereceu na tenda da congregação estes 1000 holocaustos. Eu creio que quando nós não percebemos este princípio de vida, de dar o melhor a Deus, nós muitas vezes somos prejudicados. Mais uma vez eu cito aquele texto da Palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Se nós vivermos estes princípios de Deus na nossa vida, realmente nós vamos viver os milagres de Deus a acontecerem nas outras áreas que nós nem imaginávamos. Mas o texto bíblico prossegue, ainda tem muitas lições para nós tirarmos ainda hoje. Diz assim o verso 7. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Agora temos aqui uma situação que se calhar cada um de nós desejaria que acontecesse connosco. Deus aparecer-nos e nos dissesse: pede então o que tu quiseres que eu te dou. Muitas vezes, às vezes brincamos uns com os outros esta questão, e às vezes os meus filhos perguntam: pai, se pudesses pedir 3 coisas, o que é que o pai pedia? Se eu tivesse possibilidade de realizar os sonhos que o pai tem, o que é que o pai pedia? Às vezes alguns de nós
diante deste desafio, certamente, se calhar, vacilaríamos. Dizer, queremos uma casa maior, queremos mais dinheiro, queremos mais isto, queremos mais aquilo. O que é que você pediria se Deus lhe fizesse esta pergunta? Quais são realmente as suas motivações? Quais são os seus valores? O que é que você valoriza realmente? Vejamos a resposta de Salomão a esta pergunta. Salomão realmente foi um homem que começou de uma forma extraordinária o seu reinado. Vejam bem como ele reage a esta pergunta que Deus lhe faz. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e me fizeste a mim reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Vemos a grande humildade de Salomão. Ele realmente está consciente das suas limitações e ele percebe perfeitamente que se não for a Deus a dar-lhe a sabedoria e o conhecimento, ele não teria condições de conduzir de uma forma equilibrada e justa esta grande nação. É verdade que Salomão aqui usa muitas hipérboles para falar acerca da nação de Israel, mas ao mesmo tempo ele estava perfeitamente consciente da sua pequenez, da sua limitação. E é necessário que nós possamos ter esta mesma atitude, fazer talvez uma oração semelhante. E o livro de Tiago nos diz que quando nós clamamos a Deus por sabedoria, Deus dá essa sabedoria e não lança em rosto. É necessário nós pedirmos com fé, porque quando temos essa atitude, Deus então concede essa sabedoria. Talvez você está numa encruzilhada na sua vida, precisa de rumo, precisa de direção, precisa de saber que caminho tomar na sua vida. Então está na altura de você clamar a Deus. Deus dá-me sabedoria. Deus dá-me uma orientação. Deus mostra qual é a tua vontade para mim. Faça esta oração que Salomão fez a Deus. Veja bem a resposta de Deus a Salomão. Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento são-te dados a ti. E darei também riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Vemos mais uma vez que quando nós vivemos este princípio de Deus, de buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, realmente todas as outras coisas nos são acrescentadas. E a Salomão aconteceu exatamente isto. Ele pediu sabedoria e conhecimento para governar a nação de Israel, e Deus deu-lhe não só a sabedoria e o conhecimento, como as riquezas, a fama, a honra, e realmente de uma forma como nenhum outro rei teve. E ainda hoje Salomão é conhecido como o homem mais sábio à face da terra. Isto na história universal, inclusive. O verso 13 ainda diz: voltou Salomão para Jerusalém, e na sua ida ao alto que estava em Jabé, diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Salomão ajuntou carros e cavaleiros, tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e colocou cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras, e cedros em abundância como sicômoros que estão na planície. E aqui estes textos mostram claramente como a nação de Israel evoluiu financeiramente, economicamente, e são exemplos muito claros da ação de Deus na vida de um povo. Quando um povo procura ter a Deus em primeiro lugar, o resto realmente Deus acrescenta. Se nós olharmos para a história atual, verificamos que as nações que mais prosperam, sejam Canadá, a Austrália, por exemplo, a Alemanha, mesmo a Inglaterra, entre outras nações, são nações que tiveram na sua gênese, na sua base, a Deus como prioridade. São nações que priorizaram o ensino da palavra de Deus. São nações que puseram em primeira preocupação a oração e o conhecimento da espiritualidade.
e, como consequência, essas nações se tornaram grandes economicamente. É um princípio que ainda hoje se mantém na história da humanidade. Se nós olharmos para nações que realmente rejeitaram a palavra de Deus, foram perseguidas, muitas delas, a palavra de Deus foi aprisionada, acorrentada, as pessoas perseguidas no nosso próprio país, isso ainda aconteceu. Eu próprio ainda assistia a muitas dessas perseguições feitas a cristãos porque simplesmente não pertenciam à religião maioritária, eram pessoas discriminadas por causa disso, e verificamos nessas nações os atrasos que elas sofrem. Pois a palavra de Deus traz realmente bênção e prosperidade àqueles povos que têm Deus como prioridade. Mas continuando aqui no capítulo 2, o verso 1 ainda nos diz: resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E designou Salomão 7.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para trabalharem pedras das montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como procedeste para com Davi meu pai, e lhe mandaste cedros para edificarem a casa em que moraste, assim também procede para comigo. Eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor, meu Deus, e lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e lhe apresentar o pão contínuo da propiciação e o holocausto de manhã e de tarde, nos sábados, nas festas das luas novas e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua para Israel. A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é o maior do que todos os deuses. Com esta afirmação de Salomão, eu quero deixá-lo a pensar. Tem você realmente na sua vida um Deus que é tão grande que é capaz de mudar o curso da sua história? Tem você um Deus na sua vida, como Salomão afirma aqui, um Deus que é maior que todos os deuses? Este é o meu desejo para a sua vida. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.